Boa noite a todos. Hoje é 27 de junho, 19 horas. Nós estamos realizando mais uma edição do webinário em Gestão e Tecnologia Ambiental, a terceira edição de 2024, referente à turma de seminários 1 do Programa de Gestão e Tecnologia Ambiental. Hoje com a participação da professora Luciana, que eu vou fazer a apresentação dela. A professora Luciana Aparecida Farias, ela possui graduação em Química pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, tem mestrado e doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Educação Ambiental pelo Programa de Interunidades da USP, especialização em Psicologia Transpessoal e Pintura Espontânea, tem experiência na área de Química Ambiental, Educação Ambiental e Psicologia Ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: representações sociais, percepção ambiental, percepção de risco, educação ambiental, educação socioemocional e questões étnico-raciais. Investiga também a relação entre as práticas religiosas Umbanda e Candomblé e a educação ambiental, a partir da interpretação da Lei Federal 11.645, a qual determina a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Professor, é um prazer ter a sua participação aqui no nosso programa para apresentar essa pesquisa sobre interdisciplinariedade. Eu pedi, inclusive, que os professores do programa que pudessem participar também, além dos discentes e os demais participantes aí do webinário, né? Então, eu agradeço muito a sua possibilidade de vir apresentar essa pesquisa, que inclusive a gente também foi entrevistado lá naquela época, né? Eu que agradeço a confiança, Luiz. E, na verdade, como eu falei para você, hoje a gente não vou apresentar os resultados ainda da pesquisa do Tainan, né, que ele vai defender agora, né? Ah, sim. O que eu trouxe para vocês é uma reflexão, né, inicial que está contemplada Claro. no trabalho do Tainan, né, sobre o que ele vai problematizar teoricamente, né, e ele se predispôs, se vocês, né, quiserem, não sei como é semestral essa rodada de webinários, né, futuramente ele pode vir e apresentar os resultados do mestrado dele, né? Excelente. Passo a palavra, então, para a professora fazer aí a apresentação. Muito obrigado. Ok. Eu vou apresentar aqui, fiz uma apresentação, depois a gente pode conversar, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser interromper também, fique à vontade. Bom, acho que está aparecendo, né, pessoal? Vixe, olha, essas coisas que ficam abrindo propaganda, não sei, eu já tentei tirar aqui. Peraí, voltou. Está aparecendo? Tá, né? Sim. Ok, então vamos lá. Então, uma reflexão aí um pouquinho sobre interdisciplinaridade, que tem a ver também um pouquinho com a minha trajetória, né? O professor Luiz lá leu um pouquinho da síntese do que eu trabalho, né? Já dá para ver que eu percorri vários caminhos. Então, quando eu penso em interdisciplinariedade, né? Tem a ver também com a minha subjetividade, minha enquanto pesquisador, enquanto indivíduo, né? E eu acho que isso é um pouquinho também que eu vou trazer hoje de reflexão para a gente conversar aqui. Bom, como é que eu vou conduzir essa discussão? Então, quando a gente pensa em interdisciplinariedade, né, às vezes a gente acha que ela é um bloco monolítico, que tem um sentido só, mas a gente pode discutir ela a partir de várias dimensões. As duas principais diz respeito ao conceito, né? Quando a gente discute o que vem sendo estudado, o que significa, né, o conceito interdisciplinar do ponto de vista teórico e que sentido
são atribuídos pelas pessoas que pesquisam, né? Porque a gente às vezes não consegue perceber, mas significados e sentidos, eles têm uma diferença quando a gente pensa, né, análise de discurso, análise de conteúdo. Então, é importante estudar a parte conceitual, né, do que a gente entende por interdisciplinariedade. E uma outra dimensão é a prática interdisciplinar, como é que ela é aplicada, né? Então, normalmente, quando a gente pensa o senso comum do que é interdisciplinariedade, a gente já fala, vamos fazer, vamos aplicar, né? A gente já fala dessa forma. Então, ela vem muito associada com uma ação prática. Mas antes dessa ação, ela precisa também ser pensada conceitualmente, né? Então, eu acho que é esse o grande contributo do trabalho do Tainan, que ele se propôs a pensar também conceitualmente a interdisciplinariedade e depois discutir e pensar como é que ela vem sendo aplicada. Então, hoje, a parte do trabalho do Tainan que eu vou trazer é um pouquinho essa parte, essa dimensão do pensar o conceito interdisciplinar. Alguns referenciais teóricos, né, que vão embasar muitas das minhas falas aqui, vêm de estudiosos, né, que pensaram a interdisciplinaridade enquanto conceito, né, geral, né, como, por exemplo, a Ivani Fazenda, o Japiaçu, o Nicolesco, quanto o Mohan também, que ele vai discutir isso quando ele vai introduzir o seu conceito de pensamento complexo, mas também do Henrique Leff, né, que vai pensar a interdisciplinariedade aplicada às ciências ambientais mais diretamente. Ele vai falar, né, nesse livro aqui, Epistemologia Ambiental, ele vai refletir sobre isso, né, que aproxima mais a área, né, nossa que a gente atua. Então, os teóricos que eu vou utilizar aqui para fazer as minhas falas são esses aqui. E a pergunta que vai nortear a nossa reflexão e a condução da minha fala, mas também que fica né, como uma provocação para todos nós aqui pensarmos, é a seguinte questão. As escolhas interdisciplinares que eu faço enquanto cientista são livres de influências externas à minha subjetividade enquanto indivíduo, e também a minha cultura, né, a cultura a qual estou submetido? Então, eu já começo aí a minha fala com uma provocação, né, de que a gente nunca costuma pensar, né, o que fatores estão influenciando essa minha visão de interdisciplinariedade. Então, essa é a pergunta que vai nortear aí a nossa reflexão. E para iniciar a resposta a essa questão, né, a gente inicia com um conceito que o Henrique Leff ele vai trazer nesse livro Epistemologia Ambiental, que ele argumenta que somos todos sujeito-efeito. Né? Então, o que ele fala? Né? Que é necessário que a gente tenha um entendimento que não existem indivíduos, então, portanto, também não existem cientistas que sejam totalmente neutros em relação ao contexto cultural, social, histórico no qual se encontra, né? Não, a gente não deixa de ser quem a gente é a partir do momento que a gente entra, né, a universidade. Fala, daqui a pouquinho eu volto a ser quem era, agora eu sou cientista, neutro. Não, né? Para o Leff, ele vai falar, não, somos todos sujeitos efeito, né, desse ambiente sócio-histórico, cultural, político, econômico, enfim, do qual estamos submetidos. Então, o sujeito da ciência, do saber, né, esse cientista, que somos todos nós, somos também sujeitos efeitos de processos históricos, psicológicos e linguísticos, que constituem, né, que nos constituem. Então, esse processo ele vem sendo estudado, né, a partir do materialismo histórico, né, principalmente na linguística e na psicanálise, dentre outras áreas. Então, o que o Leff vai falar nesse livro, né? E vai propor uma reflexão. É que a gente precisa entender quais são as influências, né? Desse processo, da realidade, desse contexto, e
como que isso afeta os processos de conhecimento, a produção desse conhecimento, dentre os quais a interdisciplinariedade. Então, como é que ela surgiu, como é que ela foi se desenhando e se consolidando dentro desse mundo, dessa realidade, né? Aqui até eu trago, sempre faço uma associação, eu sou nerd, né? Eu gosto muito da geração Star Trek, e aqui são os Borgs, né? Que vão assimilando todas as culturas, né? E fazendo com que as culturas também sejam assimiladas, que eles vão entrando em contato. Então, para trazer uma metáfora aí que a gente também é influenciado, né? E de uma certa forma assimilado dentro desse processo aí da realidade. Então, o que o Leff vai falar? Ele vai falar que é uma luta social e política pelo conhecimento. É uma disputa aí, né? Também, se você for pegar lá outros estudiosos como Foucault, que vai estudar lá na arqueologia do, né, do saber. Então, assim, são vários pensadores que vêm falando, né, não só o Leff, que há uma disputa social e política pelo conhecimento. Esse autor em específico, ele vai falar o quê? Que precisamos superar a representação imaginária de uma ciência como um processo neutro, no qual o conhecimento se desenvolve como resultado de uma lógica interna conduzida pela ação metodológica do indivíduo. Então, quer dizer, esse indivíduo totalmente neutro vai lá, vai conduzir uma ciência totalmente neutra, isso não existe, né? Isso é dentro da concepção desse sujeito-efeito. Então, o Leff, ele fala que para a gente entender como que a interdisciplinariedade ela vem, né? Ela surge e se consolida e se desdobra em diferentes conceitos, né? Em sentidos que hoje a gente consegue mapear, né? Para quem gosta e estuda essa área, ele fala que a gente precisa responder 4 perguntas importantes. Então, primeiro, a gente precisa entender em qual contexto sociohistórico surgiu a interdisciplinariedade. Na segunda questão, a gente precisa responder qual foi a principal motivação para o seu surgimento. E o terceiro é o conceito de interdisciplinaridade, como que esse conceito de interdisciplinaridade se relaciona com a nossa visão de ciência e para onde vai a interdisciplinaridade. Então, o Leff vai pontuar, né, ao longo desse livro, das suas reflexões, que para que a gente entenda como a gente vivencia a interdisciplinariedade hoje e o que está influenciando nessa vivência, a gente precisa responder a essas 4 perguntas principais. Então, vamos começar aqui com a primeira, né? O conceito sócio-histórico do surgimento da interdisciplinariedade. Então, o Leff, ao longo da sua obra, das suas reflexões, né, não só nesse Epistemologia Ambiental, mas também um outro livro chamado O Saber Ambiental, dentre outras reflexões que ele traz, ele sempre vai pontuar, né, aqui falando muito rapidamente, porque não não dá para resumir aí mais de séculos de história só em 30 minutos de apresentação, mas ao longo do desenvolvimento do pensamento ocidental, né, a gente vai se hiperespecializando, vai desenvolvendo uma racionalidade instrumental, né, que numa linguagem menos da área de humanas, a gente chama de um conhecimento técnico muito especializado, muito aplicado, né, do ponto de vista dos nossos modelos de desenvolvimento, de produção e consumo, em relação com o meio ambiente, a gente vai desenvolvendo também uma visão muito utilitarista, né, e econômica do mundo. Então, a gente tem predominantemente, né, atualmente, e ainda é hegemônica essa visão, uma racionalidade instrumental muito exacerbada, uma visão utilitarista do mundo, inclusive a nossa relação, né, com o meio ambiente, com a natureza a partir dessa visão utilitarista, né, enquanto recurso, e econômica do mundo. Então, o contexto histórico do surgimento da interdisciplinaridade nasce
nesse contexto. Então, se a gente pensar do sujeito e efeito, lógico que o conceito também vem impregnado de reflexos dessas influências. Bom, quando a gente pensa a segunda questão, qual foi a motivação, a principal motivação para o surgimento da interdisciplinariedade? Eu vou recorrer a um antropólogo bem conhecido, né, chamado Otávio Velho, e ele vai falar, né, que essa racionalidade instrumental, né, que eu argumento no slide anterior, essa visão que a gente tem, essa hiperespecialização da ciência hoje, né, que a gente foi fragmentando o saber e hiperespecializando para dominar essa natureza, para dominar, né, enquanto recurso para que a gente pudesse não só sobreviver, né, que foi o mote inicial, mas também lucrar hoje, né? Então, ele vai argumentar que a principal motivação do surgimento da interdisciplinaridade foi militar e econômica. Né? Então, a gente vem de uma lógica de hiperespecialização e fragmentação, chegamos num ápice, e ele vai argumentar que o ambiente da Segunda Guerra, seja o antes e o pós também, vai constatar que vamos precisar da reintegração do conhecimento para que a gente pudesse desenvolver tecnologia, né, necessária para esse período. Então, ele começa a ver uma reorganização do conhecimento na direção da interdisciplinariedade. Então, para quê? Para o engajamento na busca de soluções para problemas muito concretos que envolviam esse período e incluíam acadêmicos, não acadêmicos, militares e empresários, né, e diferentes profissionais, para a criação de uma organizações, né, híbridas, heterogêneas, técnico-científicas e complexas, desenvolvendo tecnologia, né, principalmente a partir desse período. Então, a maximização do lucro, né, bem como as motivações militares, é que vão fazer com que a gente, diferentemente do período anterior, que vem seguindo numa hiperespecialização, fala, olha, não dá mais, agora a gente vai precisar aí, o mundo está complexificando, as situações estão complexificando, a gente precisa maximizar também os nossos ganhos, e as áreas do conhecimento isoladas, elas não estão dando conta, né? Então, começa a ter uma direção uma nova direção, né, para a produção de conhecimento no sentido mais interdisciplinar. Então, essa motivação militar e econômica, para o Otávio Velho, ele vai falar, né, dentro de uma palestra que ele está dando na área das ciências sociais, forjada na luta, né, e vai trazer o exemplo do contexto de operações no Atlântico durante a Segunda Guerra Mundial, onde já com a ajuda de computadores foi possível, em suas palavras, as equipes mistas que se formaram para ganhar a guerra. Tá? Então, se buscava melhores instrumentos físicos, químicos, inclusive psicológicos, sociais, políticos, culturais e econômicos. Né? Então, a busca de combinações ótimas entre múltiplas variáveis que interatuam na modelação de vários cenários de tomada de decisão naquele período. Né? E isso, né, nasce nesse período, e depois esse conceito, essa nova mentalidade, ou esse novo paradigma vai sair, né, e vai ganhar outros espaços de área do conhecimento, chegando a essa situação, né, que a gente vê hoje, que ganha em diferentes áreas, principalmente na área da educação ambiental, né, e das ciências ambientais. Bom, qual que foi, então, a principal motivação para o seu surgimento? Econômica e a motivação econômica, principalmente, né, dentro dessa racionalidade aí instrumental, que vai dialogar aí com outros trabalhos do LEF, né? Então, o Otávio Velho ele vai dialogar com o Henrique Leff nesse livro, né? Lá na Epistemologia Ambiental. Então, eu separei aqui 2 textos que
a reflexão dos dois, né, se aproxima. Então, aqui na página 31, ele vai falar assim: avançada fase de acumulação excessiva, fundada na exploração de mais-valia absoluta, a elevação da taxa de lucro exigiu um aumento da eficiência produtiva dos processos de trabalho. Isso foi alcançado logo depois da mecanização, com a cientificação dos processos produtivos, mediante a produção e aplicação integrada de diferentes áreas do conhecimento técnico-científico. Leve também vai destacar como que essa lógica também vai chegar à universidade, né? Pensando aí também de uma lógica empresarial, produtivista, que também aproxima, né, empresas, universidades, e vai implementando essa lógica, essa necessidade da interdisciplinariedade. Então, isso nos leva a perguntar, né, como é que eu persigo o objetivo interdisciplinar? Né, pensando nesse contexto de surgimento, de formação, como é que eu vejo a interdisciplinariedade, como é que eu penso, né? É dentro dessa lógica, ou que outra lógica, né? Ou nunca refletir, né? Eu tenho consciência das influências materiais e sócio-históricas em minha percepção científica e de mundo, né? Dessa influência no qual nasce o conceito de interdisciplinaridade, né? Então, o conceito de disciplinaridade, ele se relaciona muito com a nossa visão sobre ciência, né? Então, se você pensa como a universidade, né, ela tem uma visão hegemônica, uma lógica muito produtivista, né, que vem embasada também dessa lógica da razão instrumental, né, de uma visão utilitarista e econômica, é lógico também que isso vai, de certa forma, estar presente, ainda que não tenhamos consciência, no nosso objetivo, né, de interdisciplinaridade, de como eu enxergo ou pratico a interdisciplinaridade. Então, o Otávio Velho, ele vai falar, mas e para onde a gente pode ir? Né? Então, ele vai problematizar essa questão que, no momento, hoje, nós temos 4 possibilidades ou 4 atitudes possíveis para os cientistas atuais. Então, a primeira possibilidade é se manter numa postura disciplinar clássica. A gente pode optar, e está tudo bem, né? Tem campos da área do conhecimento que a gente realmente precisa do conhecimento ultra específico, né? E cabe lembrar aqui o princípio holográfico proposto por Morin no pensamento complexo, né? A ilusão da fragmentação, onde não somente a parte está no todo, mas o todo se inscreve na parte. Então, mesmo que a gente ache que a disciplina ela está isolada, né, desconectada desse real, isso não existe, né? Ela também faz parte de um todo. Bom, a segunda possibilidade que o Otávio Velho coloca para a gente, e eu acho que no meu entendimento, e depois a gente pode conversar, né, sobre isso, a segunda possibilidade, e o que está predominando, no meu entendimento, hoje na universidade, é uma abertura. Nós estamos começando a ter consciência, principalmente na área ambiental, né, que precisamos de uma interdisciplinariedade para resolver os problemas complexos, né, e emergentes da problemática socioambiental no mundo hoje, né? Não só no nosso país. Então, muitos de nós, e a área das ciências ambientais, né, como o coordenador da área, né, o professor Sampaio, depois eu vou até falar sobre isso, é inerentemente interdisciplinar, não tem como pensar a resolução, né, ou abordagem da problemática ambiental sem pensar na interdisciplinariedade. Então, muitos, né, principalmente quem atua na área de ciências ambientais, tem uma abertura e uma aceitação na adesão a esse paradigma, né, que sai lá do seu contexto original e vai ganhando outras áreas do conhecimento, né? Só que, apesar dessa abertura, ela ainda é dentro daquele paradigma, assim, vem influenciada com aquele paradigma anterior, né? Técnico-cientista, ultra técnico-científico, né?
uma racionalidade instrumental, e muitas vezes com uma mentalidade também somente focada na racionalidade econômica, né? E o Leff também vai falar, né, que isso vem muito quando a gente analisa o discurso, vem muito associado com a palavra inovação. Tá? Então, eu acho que aqui nós estamos muito nesse momento da interdisciplinariedade, né? Bom, ele fala que uma etapa posterior, né? Talvez que se a gente conseguir amadurecer o conceito, né, e as reflexões, a gente pode realmente assumir os ganhos desse novo paradigma, né? Só que a gente ainda tem muita dificuldade, porque a gente ainda é formado muito disciplinarmente, né? E começar a entender que dá para assumir, mas começa a registrar a presença da limitação ao seu pleno desenvolvimento, né? A gente começa a ter um amadurecimento teórico a respeito das possibilidades e dos desafios da interdisciplinariedade, né? Tendo também consciência das forças sócio-históricas das suas imposições, estabelecendo limites. E uma terceira etapa, né, que eu acho que a gente ainda está muito longe de conseguir, é o que o Leff propõe no seu livro Saber Ambiental, que é o novo saber. É você mudar, né, o paradigma e estabelecer a interdisciplinaridade disruptiva, né, a partir de uma nova racionalidade. Acredito ainda que a gente esteja longe de alcançar essa interdisciplinaridade disruptiva. Bom, quais são os possíveis desdobramentos, né? A partir do seu surgimento, ela ganha, né, novos espaços, novos contextos, né? E principalmente a partir da década de 60 e 70, se apropriam, né? Alguns pesquisadores se apropriam desse conceito e começam a pensar a aplicação deles em diferentes áreas, e principalmente pensando aí na reforma do ensino superior. Aqui é o exemplo, né, dessa professora, a Julie Klein, né, que é uma referência aí também na área da interdisciplinariedade, e a partir do apoio da Unesco vai começar a pensar a reforma do ensino superior. Porque o que acontece, né? A gente busca interdisciplinariedade, a gente principalmente na área das ciências ambientais, a gente, agora lá no nosso programa, né, eu vendo a análise ambiental integrada, né, a gente, né, quer discutir interdisciplinarmente, mas a gente vem, né, com sujeitos formados na disciplinariedade, que é uma formatação de percepção da realidade, de como que eu faço a minha argumentação, como eu crio as inter-relações, né, como é que eu faço as conexões. Porque a gente molda o cérebro do indivíduo de uma forma, depois chega lá e fala assim, agora, aqui na pós-graduação, você tem que ser interdisciplinar. Como se, né, eu dormisse e acordasse no outro dia, agora eu sou interdisciplinar. Não é assim, né? Então, assim, a gente precisa também pensar e amadurecer a reforma do ensino superior, né? Para que esse indivíduo ele já venha com experiência de raciocínio para virar a chave, né? Eu, como vocês viram ali no meu currículo, eu venho da química, passo pela área nuclear, né? Depois, agora, estou totalmente na área de humanas, né? Atuando na área de humanas. E eu, olhando a minha trajetória, eu vou vendo como a minha forma de raciocinar, de construir argumentação, de estabelecer interrelações, ela vai mudando à medida que eu vou praticando, né? Porque interdisciplinariedade é teoria e prática, não é só teoria e não é só prática. As duas, de uma forma dialógica, elas têm que andar juntas para que esse pensar interdisciplinar ele se consolide dentro do indivíduo, né? Bom, aqui eu trago aqui umas reflexões, né, a partir de alguns teóricos importantes, como a Ivani Fazenda, do que é interdisciplinariedade, né, que ela vai chamar de troca, de reciprocidade. Então, a interdisciplinaridade ela pode ser compreendida como sendo um ato de troca,
né, de reciprocidade entre as diferentes disciplinas ou ciências, ou melhor, das áreas de conhecimento. Também a interdisciplinaridade não se constitui na negação da disciplinariedade, né, porque algumas pessoas falam, nossa, não, elas se dialogam, né, pois dela depende dela em essência. Então, para Ivani Fazenda, não se faz interdisciplinaridade sem se considerar as práticas históricas. Já o Japiaçu, né, ele vai falar que ele vai questionar o jogo, né, o fracionamento das disciplinas e defende uma visão que privilegia as interconexões interdisciplinares, né? E ele fala que para a gente poder engajar os especialistas na pesquisa em equipe para a prática interdisciplinar, tem que refletir nos limites da própria metodologia e estabelecer diálogo buscando uma ação sinérgica, que não é tão simples, é bonito de falar, mas na prática, para quem trabalha com projetos interdisciplinares, sabe o quão desafio, o quanto é desafiador, né, essa ação sinérgica. E precisa também estar impregnado no espírito epistemológico, olha só que legal, né? Suficientemente amplo para que se possa observar as relações de uma área de conhecimento com as demais, sem negligenciar o terreno das suas especialidades. Nossa, o que será que é isso, né? Ele falou, olha, gente, resumindo em português simples, né? A gente precisa ler sobre outras áreas do conhecimento, né? Às vezes a gente é muito fechado aí, no nosso próprio quadrado, né? E não lê, não acompanha, não abre, não amplia o leque, né? Para que a gente possa começar a estabelecer conexões. O Morin, ele vai trazer também, né, a pauta, a discussão da prática interdisciplinar. Ele fala que para você desenvolver o pensamento complexo, ela tem que estar presente, né? Então, a gente precisa articular, né, religar, contextualizar, situar-se num contexto e, se possível, globalizar e reunir os conhecimentos adquiridos. Então, a base do pensamento também complexo de Morin vai dialogar diretamente com o conceito de interdisciplinariedade. Aqui eu trago uma reflexão, a proposta não era, me desculpe as letras pequenas, mas não era com o objetivo de vocês lerem, né? É só para exemplificar. Então, essa planilha, né, está lá no trabalho do Tainan, ele vai discutir, então ele faz todo um levantamento, né, a partir de diferentes autores, o que cada um entende como multi, pluri, inter e trans, né, porque a gente ainda vê muita confusão, tratando às vezes como sinônimo, né, então a interdisciplinaridade não tem uma definição somente, por isso que ela é um conceito, né, e ela é polissêmica. Então, dentro do trabalho do Tainan, ele vai lá recorrer o que a CAPES entende por interdisciplinaridade, né, Ivani Fazenda, o Japiaçu, o Lef, o Nicolesco, estão chamando de multi, pluri, inter e transdisciplinariedade. E a gente vai vendo, né, a partir da trajetória de cada um, como tem alguns que se aproximam, tem outros que se distanciam, como eles vão moldando o conceito de interdisciplinariedade. Então, a CAPES, né, se a gente pegar o documento diário, que é um documento que, ao longo dessas entrevistas aí, né, como o professor Luiz falou, né, a gente entrevistou diferentes coordenadores de diferentes programas lotados na área das ciências ambientais, e era muito recorrente, né, eles falaram, olha, a gente recorria ao documento da CAPES para entender o conceito aí de interdisciplinariedade. Então, como é que ela entende, né, que é a convergência de duas ou mais áreas do conhecimento não pertencentes à mesma classe, que contribua para o avanço das fronteiras da ciência e tecnologia, transfira métodos de uma área para outra, gerando novos conhecimentos ou disciplinas, né? Então, é uma troca intensa, né? Diferentes áreas de diferentes classes, então, uma tendência a ter das ciências, né, naturais, exatas, das ciências humanas. Então,
que consiga haver uma troca epistemológica e metodológica. Né? A gente vê que isso na prática é muito difícil acontecer, a gente tem uma resistência, né, de refletir epistemologicamente, bem como também metodologicamente, quais são os limites, quais são as possibilidades para você poder surgir, né, um produto novo. E a CAPES ela fala que é formar um novo profissional com perfil distinto dos existentes, com formação básica, sólida e integradora. Então, o grande desafio para as próximas décadas, segundo a CAPES, é a incorporação de metodologias interdisciplinares nos projetos de pesquisa dos docentes e discentes. Bom, aqui só para, a título de curiosidade, né, o Japiaçu, né, eu estou aqui pegando o conceito de Japiaçu, ele vai falar, né, das diferenças, né, da multidisciplinariedade, inter e transdisciplinariedade. À medida que a gente vai avançando, né, a gente tem um estabelecimento de interrelações. Então, desde a multidisciplinariedade, que é STAM, a que você começa a ter, né, já uma interação, uma ligação com os domínios e alguma cooperação. Na interdisciplinaridade já há uma organização, uma articulação voluntária e coordenada das ações, né, orientadas por um interesse comum, e na trans que você já tem aí a superação, né, de algumas fronteiras e uma integração mais profunda do conhecimento, né? A gente vê que é muito comum ainda na fala, né, de muitos pesquisadores, a associação da inter e a múltipla como sinônimos, né? Então, assim, a gente ainda precisa amadurecer conceitualmente dentro do tema. Bom, quais são os obstáculos à prática interdisciplinar, né? Primeiro, uma formação muito específica dos docentes, é aquilo que eu falei anteriormente, a gente quer uma interdisciplinariedade, mas a gente não reforma o ensino superior, então, vem com uma consolidação, e dependendo da personalidade, né, desse pesquisador, ainda mais, fica mais difícil, né, fazer essa virada de chave interdisciplinar. A distância também da linguagem, perspectivas de método. Então, cada área da ciência tem sua própria linguagem. Então, tem que entender. Mesmo quando a gente pega a palavra natureza e meio ambiente, eu vou discutir meio ambiente numa área do conhecimento, às vezes o sentido que eu atribuo para a expressão meio ambiente é totalmente diferente na outra. São visões de meio ambiente, de natureza, são diferentes. Visões de meio ambiente numa área mais, por exemplo, na economia, é diferente de uma visão de meio ambiente na área de ciências ambientais, no curso de biologia, ou na educação, para a gente ver como a linguagem, ela também, às vezes, é uma barreira, né, que a gente precisa aí colocar na pauta para que a gente reflita antes de desenvolver projetos de interdisciplinaridade. Perspectivas, métodos, cada área tem, né, uma dificuldade, então isso também dificulta, né? Já para o LEF também vai falar, né, de algumas dificuldades. Tem disputa no campo teórico, né? Então, as áreas elas vão disputar também as suas visões, né, suas percepções disciplinares diferenciadas e vão tentar, né, sempre tem aquela disputa de qual o pensamento que vai ser hegemônico. Também tem disputa no campo social e político, até no caso de financiamento de pesquisas, né? E também disputa no campo das subjetividades, né? Do próprio indivíduo, né? De como eu vejo o conceito e como é que eu quero implementar esse conceito. Então são dificuldades que estão presentes aí na implementação da interdisciplinariedade. Né? Então, finalizando aqui, né, eu trago aqui uma fala do professor Sampaio, nós estivemos com ele, né, recentemente no nosso encontro aqui na Unifesp, rumo à avaliação quadrienal, né, que correu entre
os dias 8 e 9 em maio desse ano, e ele vai falar, né, o professor Sampaio, ele vai ter uma fala muito importante, ele vai falar que a área de ciências ambientais ela é inerentemente interdisciplinar, né? E eu concordo com ele, a gente entende a área de ciências ambientais como inerentemente interdisciplinar, né? Só que a gente agora precisa avançar de que, dentro do amadurecimento teórico e conceitual desse conceito, do que eu estou entendendo por interdisciplinariedade, né? E eu acho que ainda a área, né, de uma forma geral, né, os programas ainda vêm construindo, né, esse conceito. Ele é um conceito em construção, e é nesse sentido que o trabalho do Tainan, né, visa contribuir no sentido de promover também uma reflexão de como que a área vem enxergando, né? Aqui está né, uma reflexão aí, né, de como discutir diferentes áreas, né, que vão estar em discussão para a gente poder construir esse conceito disciplinar. Acho que era isso que eu tinha para falar, né? Acho que agora a gente pode aí conversar. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Excelente, professora, essa apresentação, bem didática, apresentou vários autores aí, que eu acho que para a maioria nós não conhecíamos, né? Eu, pelo menos, não conhecia. E é importante, como a professora disse, além da prática, né, ter esse respaldo teórico para embasar as discussões, né? Professora, eu acho que eu até falei isso na minha entrevista lá, daquela pesquisa, né? Que entra ali, eu acho que entra ali naquela questão das disputas, né? Porque a questão da interdisciplinariedade, ela é algo emergente a própria área de ciências ambientais ainda está construindo isso nos programas. Mas o mais desafiador é que esses programas interdisciplinares dentro das universidades, eles também estão abrindo aí uma trincheira que as universidades são basicamente disciplinares, né? E aí você tem os institutos organizados, né, pelas disciplinas afins, né, de humanas, agrárias, assim por diante. Um problema que eu vejo, assim, uma dificuldade, eu acho que é coletiva aí dos programas de ciências ambientais, é como se enquadrar dentro dessa estratégia universitária sendo interdisciplinar, né? Então você tem assim um desafio maior ainda, que é um desafio institucional dos programas dentro das suas universidades, né? Porque você tem professores de diversos institutos, diversas faculdades, que têm objetivos próprios individuais, né, dos institutos, das faculdades próprias, e Uhum. você tem um programa que necessita de professor de várias áreas, né, e os diversos institutos muitas vezes não enxergam essa prioridade, essa importância dessa integração aí desses professores de diversas áreas no mesmo instituto, né? Então, não sei se a professora tem assim algo a dizer a respeito disso. Assim, estou compartilhando uma dor nossa, né? É, eu Se acho que não é a dor só de vocês, Luiz. Eu acho que o que a experiência que a gente tem, né, vem tendo com as entrevistas, né, que se encerraram agora recentemente, é que é uma dor compartilhada. Ela é meio presente em diferentes instituições, né? Porque tem a ver também com a forma como se organiza, né? Os cursos e também os cursos de pós-graduação. Uma questão que a gente viu também que foi recorrente, né, nas entrevistas é que muitos cursos eles surgem, né, a partir do recurso humano existente. Né? Então, aqui nós temos esses diferentes professores, eles mais ou menos pesquisam essas questões, e agora a gente vai pensar um curso de pós-graduação, né, pensando nos recursos humanos que a gente tem.
E esse recursos humanos, ele é pensado a partir dos cursos da graduação e de uma lógica disciplinar. Então, é difícil, né? Porque a gente, as coisas estão amarradas, né? Então, vai precisar uma reflexão do ensino superior e da pós-graduação, ou que é demorada e complexa, ou também uma abertura, um amadurecimento do grupo, né, enquanto curso de pós-graduação, para que se disponha a estudar, refletir, amadurecer que interdisciplinaridade que quer ser praticada. Não tem como amadurecer sem pensar teoricamente um pouquinho. A gente é muito aplicado, a gente sai aplicando, sai fazendo, mas não tem como avançar se não ampliar um pouco nossa reflexão epistemológica, teórica, né? Com debates, às vezes até um pouco de conflitos, né? Mas eles são necessários, né? Então, por exemplo, não sei se a gente comentou com você, né, professor, no dia que a gente falou na entrevista, lá no Análise Ambiental Integrada, né, a gente tem uma disciplina na qual de 4 a 5 docentes estão presentes, né, na disciplina obrigatória, né, chamada também Análise Ambiental Integrada, que vão dividir o espaço e a gente procura que sejam professores de diferentes áreas, né, de classes diferentes, como a CAPES também fala, para que a gente conduza a disciplina. E não é cada um vai lá dar sua aula em um momento, não. Os professores têm que estar todo momento na sala e conduzindo. O programa tem 10 anos, a gente faz 10 anos agora. No começo eu vou dizer assim que era muito difícil. E nesses 10 anos a gente vai, né, aos poucos, e a partir de debates, às vezes até de conflitos, a gente vai também construindo e amadurecendo um conceito de interdisciplinaridade dentro do grupo, né? Eu não sei se vocês na universidade têm essa experiência do trabalho coletivo, né, conjunto no espaço da sala de aula para promover essa reflexão, porque no encontro, né, no espaço lá de você ter que ministrar uma disciplina junto com os colegas de diferentes áreas do conhecimento, a gente, os limites, né, e as dificuldades, elas vêm à tona, né? E a gente precisa dialogar, negociar para poder avançar. Então, isso tem sido muito rico, né? Não sei se eu respondi o que você Respondeu queria. sim, professor. E deu boas ideias também com essa sua fala. Eu passo agora a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma observação. Boa Professor André. tarde. Boa tarde, boa noite, professor Luiz, professora Luciana, demais professores que eu estou vendo aqui na tela. Boa noite a todos os nossos alunos do programa. Primeiro, parabenizar a professora Luciana pela apresentação, pelo diálogo em relação ao tema, e dizer que também é uma preocupação nossa em cursos da graduação e não só da pós-graduação, porque, como a senhora deu o exemplo, né, a gente não parte de um dia para o outro e se transforma, né, interdisciplinar. A gente tem que vir numa crescente, tendo isso como uma prática ativa nos cursos de graduação, para depois chegar na pós-graduação e ser mais suave, né, uma transição que talvez não seja nem uma transição. E nós estamos, nesse momento, discutindo na universidade, que é uma universidade recém-criada, é uma das supernovas, tentando inovar, tentando identificar potencialidades, mas ainda muito no seio de uma universidade antiga, né? Nós somos todos da UFMT, então com uma metodologia ultrapassada, com conceitos de disciplina muito arraigados, né? Com uma dificuldade da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, e da atuação coletiva, né? Porque uma das falas que a senhora disse, né, e eu gosto muito de Morin também, é essa construção coletiva que acaba acontecendo. Os diversos aprendizados que a gente tem nas trocas, quando a gente constrói conteúdos ou
ou desafios para os nossos alunos que envolvem mais de uma disciplina, não que uma desafie a outra, mas que elas se comprometam em si na produção de um conhecimento. Então, o sentimento que eu tenho, a metáfora que eu poderia usar, é que a gente está com o carro em movimento, trocando cada um dos pneus, e ainda de forma desincronizada, né? Então, o carro até consegue andar com 3 pneus, né? Mas se o segundo pneu for tirado, aí a gente capota, né? E eu não sei se o momento é de capotar mesmo, porque às vezes a gente tem que fazer essa desruptura, né? Vamos começar do zero, construir do zero. E aí eu vejo uma potencialidade na pós-graduação, que realmente a gente pode fazer isso. A exemplo, o Luiz, ele é responsável por esses seminários, aí conduz de uma forma brilhante, e que pena que nem todos os professores podem participar, né? Hoje estou vendo aqui está a Silmara também, está o professor José Adolfo. Eu acho que é sempre enriquecedor, não só para os nossos alunos, mas para nós mesmos, e a gente poder ter eco, né, em algumas discussões, trazendo gente de fora, como é o caso da senhora, né, com exemplos, com práticas. Fiquei já muito interessado em ler o material do seu aluno, quando for defendido, né, para ver o resultado da pesquisa. Então, queria agradecer por esse compartilhamento de experiência aqui, dizer que nós estamos nessa mesma lida, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Parabéns, professor. Obrigada. Eu vou dizer assim que vocês também nos inspiraram. Eu vou assumir agora a coordenação do programa, né? Estamos em processo de eleição, e eu vou assumir a coordenação da análise ambiental integrada, né? E o trabalho de vocês fazerem o webinário, né, me inspirou a também fazer essa atividade. Então, esperem um convite também, professores, né, de ir lá falar sobre a experiência do programa de vocês, que eu achei essa ideia bastante bacana, hein? Gostei bastante. Eu acho que é super importante essa troca. Eu acho que o que as entrevistas me ensinaram, né, e mostraram para mim, para o Décio, que é o colega também, que é o atual coordenador e também orienta, né, o trabalho do Tainan. Ele não pôde estar conosco hoje, mas é também como é rica essa troca da gente conhecer os colegas do Brasil inteiro. Gente, foi uma experiência assim ímpar, né? O que a gente aprendeu, o que a gente somou de ver experiências, né? Então, eu não quero que ela se encerre com o trabalho do Tainan, né? Porque foi muito rico. Aqui tem uma pergunta que acho que eu vi aqui no chat, né? A Jusilene, ela fala que questões éticas e sociais podem ser complexas e multifacetadas, né? Então, como que a interdisciplinaridade deve considerar esses aspectos? Eu não sei exatamente se eu entendi o que a Jusilene está perguntando, mas eu acho que quando a gente pensa questões éticas e sociais, a gente precisa introduzir também. Eu sou uma defensora, né, da reflexão filosófica e sobre questões éticas na formação dos estudantes, na graduação e também na pós-graduação. A gente a filosofia, né, a área de humanas, ela traz ferramentas para que a gente possa fazer uma reflexão mais desenvolver um pensamento mais abstrato e complexo, né, do que só aplicar. E às vezes eu percebo, né, na graduação, como às vezes é muito técnico. Então, lá eu ministro aula, né, lá na biologia, né, no nosso caso aqui do nosso curso, só tem uma disciplina de humanas ao longo do curso inteiro. Né? Daí só o conhecimento técnico, né? Bastante conteúdo, vai desenvolver o quê? Só uma mentalidade e uma racionalidade instrumental. Esse indivíduo depois, ele vai ter dificuldade de dialogar com uma área de humanas, de fazer um exercício de reflexão, né? E como é que vai pensar questões éticas sociais se ele não consegue, né, às vezes, fazer uma abstração do conhecimento que os fenômenos sociais e éticos são complexos, eles exigem uma maturidade de reflexão. E isso não ocorre na formação, né, desse indivíduo. Professora Silmara, pode falar. Boa noite a todos.
Parabéns, professora Luciana, pela apresentação. Obrigada. Eu acho que é uma defesa, essa questão da interdisciplinariedade, apesar de que não se tem né, um conceito recente, né? Como eu pude entender, acho que já tinha essa visão também da interdisciplinaridade, que ela surgiu em momentos assim onde houve necessidade, né, desse reforço. Eu acho que a gente está passando por esse momento novamente, né, onde as tecnologias elas entraram para realmente exigir da gente um novo olhar, né, tanto em sala de aula de graduação como da pós, né. Como o professor André comentou ali, parece que a gente tem que meio que não, né, completamente se reinventar, né, não esquecer, deixar a experiência que a gente já adquiriu, né, não esquecer dela, né, mas a gente vai tendo que se remodelar, né, é muito isso. E uma coisa que à medida que eu fui tentando incluir, né, essa interdisciplinariedade ao discutir projetos, né, porque eu trabalho com projetos assim de engenharia. Eu vou, na verdade, assim, ao invés de fazer uma pergunta, é mais uma reflexão também, eu acho, e até um compartilhamento também, né, das dores e das vivências que a gente vem tendo. Quando eu vim para Rondonópolis, eu entrei ministrando aula na engenharia mecânica, um curso muito técnico, e realmente assim, porque eu sou formada em engenharia agrícola, onde a gente ainda tinha mais entrosamento entre áreas, né? Me lembro que da graduação a gente tinha disciplinas como sociologia ainda, então a gente também trabalhava um pouco esse pensamento, né, da sociologia, a importância do meio rural, o homem do campo, né, toda aquela relação de trabalho com o homem do campo e tal. E tinha isso do pensar ainda filosófico, né? E geralmente assim a gente não gostava muito, mas depois, com o passar dos anos, eu fui percebendo o quanto aquilo agregou para a minha formação enquanto docente, mesmo enquanto ser humano também. E quando eu entrei aqui na engenharia mecânica, a gente viu, assim, eu percebi que não havia nada das disciplinas, né, dessas disciplinas de humanas, nada. Então, aquilo que ainda era pouco lá na minha época de graduação, aqui não existia, né, não tinha. E no pensar, né, da maioria dos professores, aquilo era balela, né, tipo, é dispensável e tal. E a gente, claro que com o tempo a gente vai vendo que essa falta, né, dessa integração, a gente acaba formando profissionais exatamente isso que a senhora falou, né, que é aquele profissional muito técnico, muito frio. Eu digo que os engenheiros não são como os engenheiros que eu acho que de antigamente, né, que pensava além do óbvio, que inventava, que talvez desenvolvia coisas muito grandes, né, obras muito assim importantes, né? A gente vai vendo que parece que esse pensar de que é basicamente técnico, basta ir lá e fazer como uma máquina, né? Eu acho que deixou também de lado, deixou-se, né, de lado a preocupação com o ser humano, né? Com o outro, com o que está ao lado, né? Então, e também olhar muito para uma área só, uma coisa muito muito fechada mesmo, essa visão mais ampla, né, de universo, de humanidade, eu acho que foi ficando de lado nesses cursos. Então, eu falo da minha vivência lá, mas a gente vê dentro das discussões em outras universidades também já se tem sido discutido nas engenharias essa questão de trazer essa interdisciplinariedade,
e inserir novamente algumas coisas assim, algumas áreas mais de humanas para que a gente quebre um pouco esse gelo e que isso facilite e favoreça também que a gente passe a desenvolver mais exatamente coisas, né, e coisas que tragam benefício, porque a partir do momento que você entende melhor o ser humano, que você olhe melhor como ser humano, e que você tenha uma construção de conhecimento também mais ampla, você certamente vai ter mais potencial para resolver os problemas mais complexos. E mais ainda, né, quando você junta cabeças, quando você junta conhecimentos de áreas diferentes, você aumenta muito a chance, as probabilidades, né, de você resolver problemas mais complexos, como a própria educação, como a própria educação. Então, quando eu falo que a gente não deveria só pensar em começar a nos atualizar no programa de pós, eu acho que, assim, é um esforço muito grande da nossa parte, às vezes nos esgota até, mas a gente precisa estar fazendo paralelamente essa introdução, né, de novas metodologias, de novas abordagens e trazendo a interdisciplinaridade já na graduação, porque e tem que ser paralelo, né? É lá e aqui, é lá e aqui. E a área de humanas ela tem que percorrer a formação, sabe, pelo menos uma disciplina no começo, no meio e no fim. Não adianta só uma disciplina isolada, às vezes como eletiva, né? Exatamente. Então, porque eu tive um exemplo numa disciplina também que fui ministrar na Química, e eu fui levar algumas reflexões éticas, né, para os alunos lá do curso que eu estava ministrando. Teve uma hora, assim, um aluno, uma vez ele me interrompeu e falou assim, professora, é muito bonito isso que a senhora está falando sobre reflexões éticas, muito legal, mas eu quero ganhar dinheiro. Então é isso. Então, a gente vai vendo, né, essa racionalidade instrumental e econômica, ela vai moldando o perfil, né, desse futuro. Daí a gente quer falar de SG, ESG e sustentabilidade, né, depois lá dos profissionais, mas a gente forma, né, que sujeito ecológico que a gente está formando, né? Como é que isso vai atuar lá, né, depois, né? O que eu tenho um receio é que a gente tem recebido muitos investimentos para essa questão do empreendedorismo, né, startups e tal, desenvolvimento de soluções que possam atingir objetivos do desenvolvimento sustentável, né, as ODS. Então, meio que aos poucos, se a gente também não estiver trabalhando nas raízes, nas bases, né, de formação, eu receio que as pessoas comecem a buscar esses recursos exatamente para atingir uma meta, um objetivo muito individualista ali, às vezes assim, as empresas, inclusive, né? Tem empresas que fazem um marketing usando o ESG, usando essa questão dos ODS, mas não necessariamente ela está realmente né? um marketing vazio. Então, assim, a gente pode, se a gente realmente não atuar, inclusive como influenciadores também, né? Nesses ambientes onde a gente passa, que é sala de aula, laboratórios, né, pós-graduações e tal, a gente também pode estar dando muita abertura exatamente para esse pensar, né? Eu vou, ok, então eu vou desenvolver uma inovação, eu vou botar lá um slogan, né, uma frase de efeito para impactar, para gerar conversão de vendas e tal, mas não necessariamente ele está desenvolvendo algo que é bom, que é realmente bom, né? Que tem prós e contras, sim, sempre vai ter. Mas será que aquele comprometimento realmente existe? Né? Por quê? Porque houve, às vezes, aquela visão do técnico, do benefício, né? E da individualidade, né? Do objetivo ou meta muito individualista e menos humanística, né? Talvez. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que se atentar como professor e talvez trabalhar realmente, sim, mais focado
nessa formação mais integral, essa formação realmente do aluno de forma mais integral, né? Essa acho que é a minha fala de hoje, deixar uma reflexão mais, né, assim, são também reflexões que eu me faço, né, sempre. Ok, Obrigada. obrigado. Bom, vamos encerrar então, tá? Desculpe aí, Gileno, mas a gente já tem outro seminário, tá? Tá ali com a mão levantada. Professor, agradeço muito aí a sua disponibilidade, tá? A gente fica à sua disposição no que precisar, tá? E Mais uma vez eu agradeço aí o convite, né? E sucesso aí na trajetória de vocês. Por ser uma universidade nova, né? E o curso, às vezes a gente consegue implementar, né? Às vezes tem força para implementar coisas novas aí. Espero que vocês consigam verdade. implementar uma interdisciplinariedade disruptiva, né? E quando o trabalho do seu orientante estiver pronto, encaminha lá para nós, que eu Então a restituo aí gente para o vai fazer pessoal. devolutiva para todo mundo. Pode Isso, deixar. tá bom. Gente, Muito obrigada. obrigado. Boa noite. Boa Foi um prazer, noite. hein? Igualmente. Tchau.